Quantas vezes tu já se deparou com um vídeo que te diz para não ser legal com todo mundo? Que começa com essa narrativa de que o homem bonzinho só se fode, de que bondade não é a mesma coisa que fraqueza. Talvez essa seja uma coisa que tu esteja calvo de saber. Mas eu acredito que isso aqui é muito mais profundo e que nós podemos tratar desse assunto com muito mais seriedade do que simplesmente como se estivesse falando para um adolescente que bonzinho só se fode e que tu não pode ser um homem bonzinho. Vamos tratar desse assunto dessa vez com seriedade. Deixa um ecopinito aqui, por gentileza. Hoje eu falo da cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. Estamos numa manhã gelada de 3 graus. Estou tomando um cafezinho, são 7 horas da manhã. E temos aqui um cenário inspirador para falar sobre esse assunto. Eu gosto de tratar o desenvolvimento pessoal, ou toda essa porra que nós estamos fazendo aqui, como algo muito mais sério do que parece. Não como apenas dicas que tu segue, mas como uma estratégia de vida. E acredito que todo homem, mulheres também, mas homens um pouco mais, precisam de uma estratégia de vida. Como se tu tivesse que ter uma estratégia de negócio. Em todo negócio, em toda empresa, você precisa, antes de fazê-la, ter uma estratégia de negócio. Se você não tiver uma estratégia de negócio, a sua empresa pode muito bem funcionar, mas é muito mais fácil que você tenha uma estratégia de negócio, um playbook, um brand book, para saber exatamente o que você tem que fazer. E com a vida pessoal é a mesma coisa. Na verdade, é a vida business que copia a vida pessoal. Nós temos que ter uma estratégia de vida. Nessa estratégia de vida tem um ponto dela que é sobre que personalidade nós vamos assumir diante do mundo. Isso é uma escolha, isso não é uma simplesmente, não, eu sou assim, então eu vou me comportar assim. Não, isso é uma escolha. Ser bonzinho, ser fraco, ser bondoso nesse aspecto que a gente está falando, pode não ser a melhor das estratégias. Então nesse vídeo nós vamos conversar sobre como ser o oposto disso. Mas do jeito correto, de um jeito maduro, não de um jeito adolescente. Por favor, deixa um ecopinito aqui, eu espero que você goste desse conteúdo. Esse negócio de ter uma estratégia de vida é quase que instintivo. Isso começa lá no ensino médio e a gente leva isso para o resto da nossa vida se a gente não para pensar sobre isso. Quando a gente está no ensino médio, saindo da 8ª série, saindo do ensino fundamental e indo para o ensino médio, a gente começa a pensar que popularidade, ou ser reconhecido pelas pessoas, é algo importante, que mexe com o nosso ego. Então a gente começa quase que instintivamente a pensar em uma estratégia social, ou uma estratégia de vida. Do tipo, eu vou assumir a personalidade sociável, eu vou falar com todo mundo, eu vou ser legal. Ou eu vou assumir a estratégia do diferentão. Mateus, eu assumi a estratégia, não dá para chamar isso de estratégia, mas eu assumi a personalidade do rebelde. Eu já era um pouco rebelde, então pensei, quer saber, eu vou fazer com que as pessoas me vejam assim. E como eu disse, isso dura até os 30 anos, porque as pessoas ainda me veem assim. Dentro do meu campo profissional, marketing e desenvolvimento pessoal, eu ainda sou visto dessa forma. Não sei se é bom ou se é ruim, mas se eu assumir isso, eu tenho que sustentar isso. A questão é que 90% dos homens que não têm uma relevância social, uma relevância da aparência, assumem a posição de serem bonzinhos. Mas nesse caso, o bonzinho significa ser legal demais, o cara legalzão. Porque é fácil ser legal com as pessoas, ser prestativo, pensar sempre no outro, falar com todo mundo, mostrar que se importa, mas não é bom. O que tu nunca parou para pensar é que quando tu assume a personalidade de ser legal, tu entende que existe um jogo de influência nas pessoas. E aqui, cara, eu não tô falando mais de ensino médio, eu tô falando da vida. Toda relação interpessoal, mesmo que você não conheça a pessoa, é uma relação de troca de energia e troca de influência. Quando tu tem uma energia mais forte que a outra pessoa, tu influencia essa outra pessoa. Quando tua energia é mais fraca, tu é influenciada pela outra pessoa.
Um filósofo uma vez fez uma seguinte analogia, de que a imunidade física é como se fosse a imunidade da personalidade. Quanto melhor eu estou de saúde, mais imunidade eu tenho e, portanto, o meu corpo ele é fechado perante vírus e bactérias que podem me causar algum tipo de doença. No mental ou na nossa personalidade, quanto mais integridade e quanto mais força de personalidade, quanto mais consistência íntima eu tenho, menos eu estou fadado a ser influenciado pelo meio e, portanto, mais eu consigo influenciar o meio externo, as pessoas que estão perto de mim. É só você fazer uma analogia, se você está perto de um grupo de pessoas, independente de tu conhecer essas pessoas ou não, você é influenciado por elas, é mais fácil que elas te influenciem ou mais fácil que você influencie elas, mesmo que de forma inocente? Ah, os homens vão responder. Se eu estou perto de mulheres bonitas, elas vão me influenciar. Se eu estou perto de homens mais ricos do que eu, eles vão me influenciar. Mas essa é a questão. Essas condições sociais existem, mas você tem que driblar elas, hackear elas. Isso significa não ser legal demais. Em resumo, cara, o homem legal é o homem que é influenciado e não que influencia. O homem legal é o homem que é mandado e não que manda. O homem legal demais não é o homem que é seguido, é o homem que segue. Segue manada, segue tendência, segue ordem, segue seus impulsos e não é o homem que dita as regras da sua própria vida, do seu próprio universo. Um resumo disso seria talvez falar que ser legal demais te transforma em uma espécie de mendigo social. Aquele cara que busca validação, busca confirmação, busca admiração, busca reconhecimento, busca conforto emocional nas outras pessoas. Isso é ser um mendigo social. Isso é quando você é legal demais. E não se engane, não é só o cara tímido, o cara que foi rejeitado lá na escola e traz isso para a vida adulta que se torna esse cara legal demais. Aqui na internet, nos influenciadores, tá cheio de gente legal demais. Aquela pessoa que busca agradar a todo mundo. Aquela pessoa que acaba se tornando até refém da própria audiência. Aquela pessoa que faz o que os outros mandam, aquela pessoa que precisa ser reconhecida e admirada. Isso é ser um mendigo social. Enquanto que o ideal é ser uma pessoa que, de forma nenhuma, precisa ser reconhecido pelas outras pessoas. E é isso que faz com que essa pessoa tenha um respeito de fato. E eu sei que você subestima o significado da palavra respeito e o quanto isso é importante na vida adulta. Por exemplo, se eu estou aqui, diante de você, fazendo um vídeo, eu sei que tem mais de 1000 pessoas me assistindo. De certa forma, essas pessoas, elas precisam me respeitar para ouvir o que eu estou falando. Deve existir um mínimo de respeito pela minha personalidade para que você ouça o que eu estou falando e não ache uma bobagem. E eu tenho que dar valor para esse respeito e buscar esse respeito, mas da forma correta. E a forma correta não é sendo legal com você, não é pedindo que você me admire, não é me vestindo de um jeito que você vai achar legal e vai querer tentar se vestir igual. A forma é eu sendo útil para você, eu ostentando as minhas competências intelectuais, de forma que isso se transforme em ferramentas que possam ser úteis para você. E dessa forma, o tempo que você passa comigo vale ouro e você de alguma forma me respeita. Mas não um respeito cego, não uma admiração imbecil, você simplesmente respeita o tempo que você passa aqui comigo. Inclusive, vou te lembrar, é um sinal de respeito mútuo, eu respeito muito você, respeito muito o seu tempo, e o respeito que eu cobro de você é um simples eicopínito aqui, então por favor, gente, por gentileza, se você não deixou um eicopínito aqui ainda, deixe nos comentários um eicopínito aqui, eu respeito você, assim como você me respeita, eu respeito muito você, muito o seu tempo. Vamos seguir com o vídeo. E tu acha que eu vim aqui simplesmente falar sobre um homem precisar ser respeitado e usar como ferramenta não ser bonzinho demais, não ser legalzinho demais? Você está enganado. Eu quero trazer uma abordagem um pouco mais filosófica a respeito desse assunto. Peguei meu celular para usar como cola. Olha só, temos aqui 3 pontos, 3 filosofias bem distintas que vão abordar esse assunto de maneira genial. De maneira indireta também. Nós temos o estoicismo em primeiro lugar.
Nós temos um cara, um filósofo que, dos estoicos, para mim é o meu filósofo favorito, é o Sêneca. O Sêneca diz a seguinte frase, abre aspas, aquele que teme ser odiado jamais será livre. Ou seja, um homem legal, ele vive condicionado a agradar a plateia. Ele meio que depende disso. Pense sempre num vendedor, num corretor de imóveis, num cara que se mudou de cidade e precisa agradar todo mundo para ganhar território, e sim, essas são estratégias sociais. Num cara que está bancando um influenciador na internet, um cara que está vivendo de conteúdo também precisa disso. Mas se não existir a consistência do respeito, você está condicionado a ser o legalzão por ser refém da sua plateia, refém dos seus aplausos. Nesse aspecto também, ainda falando sobre Sêneca, ele afirma que um homem assim, ele precisa do aplauso, ele precisa da validação, ele precisa do elogio. E isso, Sêneca mesmo diz, é o oposto de ser um cara estoico. Não que você tenha que ainda forçar no estoicismo, porque isso, digamos que é uma moda que já passou, mas isso existe há 4.000 anos, cara, então continua sendo muito relevante. Ou seja, é o exato oposto de ser um cara estoico, você viver sendo legalzão, porque você quer criar uma imagem de si mesmo na cabeça da outra pessoa. Enquanto que o ideal seria você estar trabalhando na sua própria integridade, que não é só imagem, é o conteúdo que você tem, mas inclusive não é para os outros, é para si mesmo. Ainda temos um segundo ponto de vista e esse é do cristianismo. O que o cristianismo diria sobre esse assunto? Primeiramente, teríamos Jesus Cristo como um símbolo de firmeza e não de passividade, que é o que muitas pessoas têm. Muitas pessoas enxergando talvez Jesus Cristo como um símbolo de bondade, obviamente, mas uma bondade que hoje a gente enxerga, a gente distorce isso e vê como uma bondade fraca, uma bondade frágil, uma bondade de... aquela bondade de ser bonzinho que a gente conhece, né? Enquanto que na verdade talvez Jesus Cristo tenha sido um símbolo de bondade com firmeza e com força, e não uma bondade com fraqueza. Vamos mudar esse paradigma. Então, mudamos o paradigma de que Jesus Cristo não era o cara legalzão. Não era o cara, ele era um cara compassivo, era um cara que tinha uma bondade, mas com firmeza, uma bondade cortante. Era bom com as pessoas, mas ao mesmo tempo firme. Isso é um grande modelo a ser seguido, se a gente conseguir enxergar do jeito correto. Copini, como é que você sustenta esse argumento? Mateus 10:34. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu acho que é desconstruir a imagem pasteurizada de homem bonzinho que a gente tem, não só de Jesus Cristo, mas de todo o contexto espiritual como um todo. Levar em conta que até Jesus Cristo, em sua plena bondade, mas também firmeza, era um cara que gerava desconforto nas pessoas através da firmeza. Isso é trazer a espada e não só a cruz. Mas agora nós poderíamos pular para uma filosofia completamente oposta, para alguns, para outros não, que é a filosofia do Nietzsche, um cara que boa parte da sua vida foi um ateu, mas morreu reconhecendo a existência de Deus. Depois de ter ficado meio pensativo, ele pensou, sabe de uma coisa? O negócio é mesmo que o centro do universo é a existência de um grande Deus. Mas isso não vem ao caso nesse vídeo. O que Nietzsche diria sobre esse assunto? O Nietzsche criticava os bons costumes, a ética e a moral, mas não aquilo do certo ser o certo, mas sim de ser uma implantação social que torna as pessoas meio que castradas, vivendo com medo. Como se existisse uma série de leis criadas por não sei quem, que a gente nem conhece quais são essas leis. E pelo fato de não conhecermos, a gente vive como se fôssemos ilegais, com medo de seguir a lei errada. Olha só que estratégia genial de implantação de controle sobre um sistema. Vai ter um cachorrinho ali. A implantação de controle sobre um sistema, sobre uma massa de pessoas. Criar um monte de leis que a maioria da massa sequer conhece. Essas leis não servem para que as coisas andem pelo correto. Não é uma constituição que faça com que as pessoas consigam conviver entre as outras, mas uma constituição que gere confusão na cabeça das pessoas para que todo mundo tenha um constante medo de estar fazendo algo errado. E aí um dia, os caras que mandam em tudo, olham para nós,
caçam coisas que a gente fez errado, e a gente com certeza fez, porque não conhece de tudo, e assim a gente vive num constante medo. Fecha parênteses e vamos voltar para o que o Nietzsche falaria. Com certeza, ele abordaria esse assunto dizendo que o ato de ser bonzinho e viver de acordo com esses bons costumes, adorar as outras pessoas, os bons costumes, a legalzice, seria uma forma de castrar a sua vontade de potência, que é o ímpeto, aquela coisa que acorda com você quando você está motivado, e é uma vontade de fazer as coisas, e é por ela que você se sente realizado. É por ela que o seu desenvolvimento pessoal, a sua evolução, a sua riqueza, a sua prosperidade flui. É só por ela, não é por nenhuma outra via. A vontade de potência, que se aprofundar nesse assunto, vamos ver que ela está ligada a uma satisfação pessoal, a sua saúde física, a sua conexão espiritual, a sua capacidade de fazer dinheiro, a sua satisfação sexual até mesmo. Então tudo tem a ver com esse ímpeto, essa vontade de potência. Já fiz alguns vídeos abordando esse assunto, mas os vídeos são antigos, talvez apareçam nos relacionados. Antigos de 4 anos atrás. Ou 5. Mas o fato é que ele falaria que esse ser legal cortaria a nossa vontade de potência. O Nietzsche tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: a moralidade é o instinto de rebanho do indivíduo, resgatando de que nós temos um instinto ainda de se comportar como ovelha. Como é que uma ovelha? Já parou para pensar? Como é que existe um pastor? Quando a gente assiste aqueles filmes que aborda a realidade de Jesus Cristo, né, tem sempre um pastor de ovelhas, né? Como é que as ovelhas elas ficam em bando? Como é que o cara ele vai de cavalo ao redor do gado ou das ovelhas e não tem nenhuma que foge? Aí quando foge uma, ela tem um rótulo de uma ovelha desgarrada, saiu do bando. É porque no bando se sente mais protegido, isso é um instinto do mamífero. Talvez nós também tenhamos esse instinto e talvez a moralidade, o fato de se comportar como todo mundo, de pegar uma modinha e viver aquela modinha, de seguir um hype, de seguir uma trend, de tentar se encaixar, isso faz com que a gente perca o ímpeto e viva no rebanho. Perder o ímpeto é o mesmo que perder a originalidade, estar no rebanho é o mesmo que perder uma identidade que nós poderíamos ter e chamaríamos mais atenção, ao invés de ficar sendo bonzinho. Não que a gente tenha que ser um revoltado o tempo todo, mas temos que ter integridade para sermos menos influenciados pelo meio. E óbvio, não tem como não ser influenciado, mas desde que eu possa escolher as minhas influências. Como se eu puder ler um livro e selecionar alguma informação que eu vou colocar para dentro da minha cabeça, se eu estou selecionando, aí tudo bem. Igual você, se clicou nesse vídeo, vai deixar ser influenciado por mim, você escolheu isso. Mas ao mesmo tempo eu escolho ser completamente indiferente à cultura do mundo, à cultura do Brasil, o que está na música do funk, o que está na música sertaneja, o que está no tigrinho, ao que está na vida repleta de futilidade dos influenciadores. Eu vejo isso chega até mim também. Eu não vivo isolado numa caverna, mas ao mesmo tempo eu reconheço que isso não me influencia. É mais fácil que eu influencie essas pessoas, mesmo que elas sejam mais ricas do que eu, mais poderosas do que eu. Mas no argumento eu ganho. Na postura eu ganho. E é essa mentalidade que eu gostaria que você tivesse. E sim, nesse momento estou te influenciando, mas você escolheu estar aqui. Você escolheu ver esse vídeo até o final. E vale a pena que você seja influenciado por isso, porque isso vai te trazer mais influência. Bom, esse foi um vídeo relacionado ao fato de ser bonzinho ou não ser bonzinho demais. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o Icopinito aqui. E claro, no final de todo o vídeo eu preciso fazer o convite da Cúpula. Um ambiente onde você passa por uma transformação masculina, um passo a passo de 11 etapas, impulsionado e ajudado por uma inteligência artificial e várias ferramentas que viram um mentor pessoal para você. Essa é a Cúpula, é a Alpha Life, um ambiente onde você entra, passa por uma transformação masculina que dura mais ou menos um mês, você tem ferramentas de inteligência artificial que vão te acompanhar, você tem acesso a mim, e o principal, você tem acesso a um grupo chamado Cúpula, que é um conjunto de homens, uma tribo de homens que busca essa evolução pessoal e estuda na Alpha Life e tem acesso a ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao próprio desenvolvimento. A Cúpula evolui a cada dia. Se você vê vídeos antigos,
Artigos de um mês atrás você não vai me ver falando sobre inteligência artificial, então isso é algo novo, ou seja, constantemente, quando eu falo da cúpula, da Alpha Life no caso, eu trago novidades, eu falo coisas novas porque ela está em constante renovação. E afinal, ela existe há 10 anos e, portanto, é a maior escola de desenvolvimento masculino da América Latina. Falta você estar dentro dela. Clique aqui embaixo e faça parte da cúpula, pois a cúpula te espera.